Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu queria deixar para vocês aí, que está do outro lado me assistindo, uma mensagem de palavra de luz, uma mensagem de Cristo, uma mensagem de fé, para refletir todo esse momento que estamos vivendo, que é cerca da Covid-19 ou de qualquer outro problema que você esteja vivendo. Mas é uma mensagem bastante atual, né? Que nos fala a nosso respeito, a nossa vida, a nossa história, nosso cotidiano, nossa comunidade, que é o Mateus 24. Quando Jesus saiu do templo e foi caminhando, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele então declarou: não estás vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Quem estuda a história da igreja antiga sabe que por volta do ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invadiu a Judéia e destruiu com o templo de Jerusalém. Então, esta profecia de Jesus se cumpriu. Não ficará pedra sobre pedra. E continua. Quando então se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram: dize-nos, quando será isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: atenção, que ninguém vos engane. Muitos virão usando meu nome, dizendo: Cristo sou eu. E enganarão muita gente. Logo, ouvireis falar de batalhas e notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Logo, ouvireis falar de batalhas e notícias de guerras. Este é um problema humano que não é de hoje. Este é um texto de um evangelho de Mateus 24, em que se conta um pouquinho da história que aquelas comunidades já viviam e que nós também estamos vivendo hoje. Quantos noticiários de guerras que ouvimos nos outros países, Síria, Oriente Médio, Nigéria, própria Jerusalém, tem um território chamado Faixa de Gaza, que é uma guerra insistente entre Israel e Palestina, que ainda não acabou há bastante tempo. Ouvi falar de terremotos em vários lugares, tsunamis, enchentes. No Brasil, principalmente na região ribeirinha, quando chove, várias cidades alagam. Várias cidades vai ao fundo mesmo, propriamente dito. Então é algo que nos acontece quase todos os anos, para algumas pessoas quase que todos os dias. A questão da fome é algo que assola a humanidade, que até hoje não conseguiram encontrar uma forma para saciar a fome de milhões de pessoas pelo mundo. Tá? E com a questão da pandemia agora, Covid-19, segundo a Unicef, aumentará esse número de pessoas famintas e muitas pessoas irão realmente sucumbir, irão morrer por causa da fome. Então é uma mensagem bastante atualizada, mesmo que antiga no seu contexto. Então vos entregarão a tribulação e vos matarão por causa do meu nome, sereis odiados por todas as nações. Então muitos ficarão escandalizados, trairão uns e outros, e se odiarão mutuamente. Onde surgirão muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. A iniquidade se espalhará
tanto que o amor de muitos esfriará. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho do reino será proclamado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Uma mensagem bastante atualizada. Para quem é cristão de fato, que vive o evangelho do Senhor, quantas perseguições sofremos? Ou você já está sofrendo, você sofre? Aí na sua casa, na sua comunidade. No Oriente Médio, 2018, segundo o censo, lembrar aqui um noticiário que eu vi, que cerca de 1.500.000 cristãos morreram por causa do nome de Jesus, recentemente. Nos 3 primeiros séculos da igreja, aí que morreram mesmo, né? Quantos não deram a vida por Jesus? Muitos foram enforcados, né? Vou voltar recentemente, o Estado Islâmico, né? Decapitaram muitos cristãos, convidando eles a renegar a fé e abraçar o islamismo, o muçulmano. Quantas pessoas não estão morrendo por causa do nome de Jesus? E quantos sacerdotes hoje não vão poder pregar o evangelho, os pastores não vão poder pregar o evangelho por causa do nome de Jesus? Por causa do politicamente correto, discurso de ódio, não sei o que, etc. e mais. Ou seja, é uma mensagem bastante atualizada. Diz assim: se odiarão mutuamente, e a iniquidade se espalhará muito, que o amor de muito se esfriará. Vivemos em tempos difíceis. No momento atual, vivemos uma guerra política, direita, esquerda, para onde vou, Bolsonaro, Lula e por aí vai. E esquecemos que esta divisão é trajetória do chamado diabo. Diabo significa o pai da divisão, aquele que divide, diabolon, dia e noite, aquele que está divisão na história da humanidade através da mentira, através da falsidade. E hoje a gente vive uma igreja dividida, uma igreja que um fala uma coisa, outro fala outra, e esquecemos de fato de buscar a unidade, de buscar a paz, a concórdia. E que a gente possa olhar de fato para este evangelho e ver se isso não está acontecendo comigo. Não está acontecendo com meus irmãos. Quantas amizades perdidas por causa de política. Ah, não fale mais comigo. Você é fascista, eletricista, racista, tudo isto, homofóbico, trifóbico, e por aí vai. Percebo que esta é uma mensagem bastante atualizada. Continua. Quando vistes, pois, a abominação desoladora, que falou o profeta Daniel, instalado no lugar santo, o leito e tenda, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar coisa alguma em casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiveram amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, em dia de sábado. Haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia, mas por causa dos eleitos serão encurtados. Se então alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vede o que vos preveni. Se vos disser: ele está no deserto, não andeis até lá, ou ele está nos esconderijos, não acrediteis. Com efeito, assim como de repente o relâmpago sai do oriente e reluz até o poente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão
os abutres. Eu gosto muito dessa frase porque eu lembro muito da questão do velório. Onde está o cadáver, ali estarão os abutres. O que é um velório? É um cadáver e os abutres representam os urubus, que não pode ver uma carne, que logo estão ali. É um velório propriamente dito. E o que Jesus quer nos perpassar é que todo ser humano vai ver esses tipos de problema acontecer antes da sua vinda. Eu creio que você já viu tudo isso que eu acabei de citar no Evangelho. Os apóstolos também na época viram. Porque enquanto o ser humano estiver existindo, haverá sempre o problema humano. No coração do ser humano, há sempre um mal. Está sempre o caminho do mal. Não sei por quê, porque Deus não criou para o bem. Porém, por causa da nossa liberdade de escolha dada por Ele, tá? Pelo pecado da desobediência dos nossos primeiros pais, chamado Adão e Eva, o nosso coração vive nesse problema humano. Vou citar aqui Gênesis 6, versículo 5 e depois 8, versos 21, que fala da mesma forma. Gênesis, antes do dilúvio, diz assim: o Senhor viu que a maldade dos seres humanos na terra era grande, que todos os projetos de seus corações só tendiam para o mal o tempo todo. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe doeu o coração. Dói no coração de Deus a nossa maldade humana. Não é vontade de Deus que sejamos ruins. Por isso Ele mandou o dilúvio, para ver se, quem sabe, os que ficassem, dizer: voltai o coração para Deus, voltai o coração para o Senhor, para a conversão, para que não aconteça algo pior. Mas parece que o ser humano não aprendeu. Tanto que 8:21 ele diz: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano, por ele ter mais intenções no coração desde a infância. Nunca mais tornarei a atingir todo ser vivo, como acabo de fazer. O mal por si só se destrói. O ser humano por si só se destrói. Infelizmente, o que vivemos hoje em dia, racismo, feminismo, machismo, não é problema da cor da pele, problema de ser macho ou fêmea, ser homem ou mulher. O problema é por causa do que o ser humano em si é mau. Traz em si cargas negativas, coisas negativas. Hoje tem uma palavra que está na moda chamada de empatia, que diz que o significado é se colocar no lugar do outro. Que no Evangelho se fala de compaixão. Estamos esquecendo de ter essa compaixão pelo outro, dessa misericórdia. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande glória. Ele enviará seus anjos com forte som e trombeta para unir os seus eleitos, desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus à outra. Olha que essa mensagem, do 29 ao 31 vai depois do dia 28, do versos 28. Tá? Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Depois de tanta essa tribulação, vem o quê? O ser humano, vem a morte. Talvez os que morreram e morrerão de Covid nesse tempo são os agraciados da graça de Deus. São estes que
Ele é um provérbio que Jesus tira para se preservar do mal, para tirar dessa humanidade perversa. Se você for olhar, muitas pessoas que morreram de Covid são pessoas boas, que não faziam mal nenhum. E você se pergunta, mas, poxa, por que não tirou fulano e não deixou ciclano? Então perceba que o problema está no ser humano. O mal está no ser humano. E às vezes quando uma pessoa morre, porque Deus quer preservar ele desta maldade. Lá em Atos capítulo 8, versículo... Cadê? Não, Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60, que fala da morte de Estevão. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos no coração. Olha, a questão da maldade do Gênesis que acabei de citar, no coração do ser humano. Enfurecidos no coração, rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus, de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos e tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Este que logo em seguida será Paulo. E apedrejaram Estevão, enquanto ele invocava: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não lhes atribua este pecado. Com essas palavras, morreu. Que devemos rezar constantemente pela conversão da humanidade. Perceba que na hora da morte, Estevão vê o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. Eu nunca experimentei a morte. Espero no dia que passar por ela, possa ver o Senhor. Da parábola da figueira, aprendei a lição: quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós no mesmo modo, quando vistes essas coisas, saber que o Filho do Homem está saber que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Céus e terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Ora, quando aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o mesmo Filho, somente o Pai. Eu não sei o dia que vou morrer. Você também não sabe. Talvez tenha uma prévia, né? Eu estava vendo aí pelo YouTube pessoas que, quando pegaram Covid, sentiram que está à beira da morte, pediram perdão à sua família, fizeram o vídeo, deixaram uma mensagem de paz, de conforto. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, e um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo moinho, uma será levada e a outra será deixada. Mensagem bastante atualíssima. Quantos casais estão sendo separados pela morte agora? Quando não está indo o homem, está indo a mulher.
Quando não está indo o filho, está indo o pai. Mas olha o que diz aqui: vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá vosso Senhor. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse que hora da noite viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Eu digo essa mensagem para que nos convide à conversão, a arrepender dos nossos pecados, nossas falhas, a buscar constantemente ao Senhor e a sua graça, pois não sabemos o dia nem a hora. Pode ocorrer que nesse exato momento você esteja velando alguém, ou pode ser que neste exato momento Deus lhe chame. Mas mantenha o coração preparado para a graça, mantenha o coração preparado para o Senhor. Peça a Ele a graça de uma boa morte, de um bom discernimento, de uma boa misericórdia. Somente nesse momento de quaresma que estamos vivendo, tempo de conversão, que é um servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou sobre os outros servos, para lhe dar alimento na hora certa. Feliz é aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele encarregará de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater em seus companheiros e comer e beber com os bêbados. Então o Senhor desse servo virá um dia em que menos espera, e numa hora que desconhece, e o aniquilará, lhe destinará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui termino minha mensagem, minha palavra. Que esse Mateus 24 possa entrar em nossa vida e repensar todos os dias. Como é que está sendo o meu modo de vida? Talvez esta Covid veio só para nos ajudar a pensar o nosso modo de vida, nosso modo de agir, nosso modo de pensar, que talvez esteja um pouquinho errado e fora da realidade, e nos convidar à conversão, nos tirar dessa guerra interna que há entre nós, entre os meus princípios e os princípios de Deus. Que possamos pensar como Santa Teresinha, do Menino Jesus, que dizia que minha vontade, Senhor, seja a tua vontade, que meu desejo seja o teu desejo, não o que eu quero, não o que eu sinto. Que no momento de desespero, no momento do medo, falamos coisas que não devíamos falar. Dizemos coisas que não devíamos dizer. E, portanto, irmão, se eu magoei algum de vocês, os que eu conheço, peço perdão. E que a misericórdia de Deus esteja em nós, em todos vocês. Que a gente possa pensar todos os dias nesta palavra e voltar nosso coração mais para Deus de fato, a misericórdia do Senhor, a viver em sua paz, pois precisamos viver esse momento de paz. Amém. Tem uma oração de Simeão que diz assim: deixai agora vosso servo em paz, conforme prometestes ao Senhor, pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste ante a face das nações. Que o Senhor nos dê a graça e da misericórdia, que Ele perdoe todos os nossos pecados. Então, dá-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.